Estamos aqui com o professor Alain Barbeiro, que colocou recentemente o seu nome como pré-candidato a senador aqui no estado de Tocantins. Barbeiro tem uma longa história na área da educação, foi reitor da Universidade Federal do Tocantins por 2 vezes, e eu gostaria, de antes de mais nada, ao cumprimentá-lo, professor, que o senhor contasse um pouquinho dessa sua história aqui no Tocantins. Então, de forma bem resumida, os meus pais vieram para o norte de Goiás em 1975. Às vezes as pessoas até brincam, né? Perguntam, Alan, você é do sul? Eu falo, sou do sul do Tocantins, porque eu fui criado em Gurupi. Cheguei em Gurupi muito criança e lá passei toda a minha infância, a minha juventude. E depois, Luiz, naquela época nós não tínhamos faculdade aqui, nós não tínhamos o ensino médio. E meus pais tiveram que me mandar para Goiânia, que era a capital de Goiás, para eu fazer meus estudos, concluir o ensino médio e fazer a universidade. E eu entrei na Universidade Federal de Goiás, no curso de engenharia agronômica, me formei, sou engenheiro agrônomo. Depois tive a oportunidade de morar fora do país, né, com muito trabalho, muito esforço. Eu consegui ser aceito em uma universidade, uma grande universidade na França, e por mérito mesmo, por trabalho, eu consegui também uma bolsa de uma instituição francesa e eu fiquei 3 anos fora do Brasil. E em Gurupi eu comecei a minha carreira na Unitins como professor, depois eu fui diretor da faculdade lá em Gurupi, depois eu fui pró-reitor de pesquisa e lutamos pela implantação da Universidade Federal. E quando a Universidade Federal veio, eu então tive a oportunidade de me candidatar a reitor e fui o primeiro reitor eleito. Depois de reitor, eu fui secretário de Estado do Meio Ambiente, secretário de Planejamento e Gestão de Palmas, estive até o mês passado como deputado estadual, tive 11 mil votos, mas fiquei como primeiro suplente por causa da lei eleitoral. Eu queria que o senhor fizesse agora uma análise sobre a conjuntura nacional com tudo que está acontecendo agora e essa tímida reforma política que foi feita. É uma vergonha a reforma política que nós tivemos, né? Na verdade, nós não mudamos nada. Porque infelizmente quem está lá não quer que tenha mudança. Mas eu acredito que nós temos que acabar com a contratação de cabos eleitorais, porque muitas vezes utilizam os cabos eleitorais para fazer os verdadeiros currais eleitorais. Nós temos que cada vez mais restringir o uso do poder econômico e deixar com que as propostas, quem tem boas propostas, quem tem as suas contribuições já dadas, que isso seja evidenciado e seja o principal ponto de escolha dos candidatos. Não quem tem a maior estrutura, quem tem mais cabo eleitoral, quem tem, vamos dizer assim, a melhor estrutura de campanha, não pode ser isso. É quem tem as melhores propostas. Eu acredito que a gente precisa mudar muito na reforma política. Quantidade de partidos. Nós temos mais de 30 partidos, só que nós não temos 30 ideologias no Brasil. Porque seria correto cada ideologia ter um partido para organizar, mas nós não temos isso. Então os partidos começaram a não ter mais sentido. Você fala o nome de um partido, você não identifica o que esse partido defende. Ninguém sabe e as pessoas não dão mais, vamos dizer assim, nenhuma atenção para partido. E na verdade uma democracia forte, você precisa de ter partidos fortes, partidos que tenham identidade partidária. Por isso eu acredito que a gente tem que resumir essa farra de partidos. Todos os dias cria um partido novo para ter fundo partidário, tempo de televisão, que há negociação. Então eu acredito que é necessário fazer essa reforma política, uma reforma política radical, né, que realmente dê um sentido maior para a política e que prevaleça sempre os interesses coletivos e não os interesses individuais. Aí estaria incluso então o voto distrital misto ou o voto distrital assim, porque essa política, pelo que o senhor está falando aí do sufrágio universal, parece que é o que causa esse tal do Caixa 2 e esse poder econômico influenciando tanto. Justamente, eu sou a favor do voto distrital e eu gostaria de explicar. Hoje a gente percebe que tem deputados, por exemplo, que se elegem por uma região. Aí ele não faz nada pela região dele. E se ele fosse candidato novamente por essa região, ele não seria eleito, porque ele assumiu o compromisso e não fez nada. O que acontece no sistema atual? Ele simplesmente muda para uma outra região e ele é eleito numa outra região. Aí ele não faz nada por essa outra região, aí ele vai para uma outra região e ele fica 4, 5 mandatos sem fazer nada, só mudando de região. O voto distrital, você vai ter os candidatos
por região. Ele foi eleito ali, o domicílio dele é ali. Se ele não fizer nada, ele vai ter que ser candidato lá e ele vai ser julgado pelo povo. Ele não vai ter o seu mandato se ele não trabalhou pelo povo, se ele não fez nada. Isso é importante mudar. Lógico que tem pessoas que têm uma inserção em todo o estado. Ela pode ter a possibilidade de disputar em nível estadual. Por isso que o voto distrital misto é você ter os distritos que tem os candidatos das localidades e tem também aquelas pessoas que têm uma liderança estadual que pode se colocar para disputar dentre todos que querem disputar no nível de estado. Mas aí você vai ter com certeza um contato maior com a sua base, porque o que acontece, a pessoa vai lá, pede o voto e depois desaparece, não vai mais na sua base. O voto distrital faz com que o político esteja em contato permanente com a população local. Isso é importante. E o financiamento de campanha? Esse fato de passar tudo para o Estado, é bom? Na verdade, eu acho que tem que ser misto. Eu acredito que eu defendo e acredito que foi acertado essa mudança de não ter mais doações de pessoa jurídica, as empresas não podem mais doar. Eu acredito e defendo nas participações de voluntários, como nos Estados Unidos. As pessoas gostam de um candidato, defendem a mesma ideia dele, cada um pode dar a sua contribuição para a campanha dele. E isso no Brasil agora, eu acredito que vai ser algo importante, de você ter seguidores que querem um parlamentar que não tenha compromisso com nenhum tipo de negócio, mas tenha compromisso com as suas bandeiras. Aí é importante que a gente tenha essas contribuições pessoais, mas eu defendo também que haja uma participação de uma contribuição pública igualitária para que haja uma disputa em pés de igualdade. Porque o que a gente tinha no passado é que muitas vezes um candidato, ele tinha caixa 2, caixa 3, sei lá quantos negócios numa eleição, ele gastava 3, 4 milhões para uma eleição de deputado estadual. E aí fica a pergunta, se ele gastou 3, 4 milhões, qual é o compromisso que ele vai ter com a sua base? Ele vai ter o compromisso com esses 3, 4 milhões de onde eles vieram. Então eu sou contra esse tipo de eleição. Como também eu sou contra essa situação que você tem voto a mais do que outros e o outro com menos voto acaba assumindo o mandato de deputado, de senador. Não, senador não, na verdade é deputado federal e estadual, que foi o que aconteceu comigo. A gente teve um desempenho muito bom nas eleições, mas eu estava numa coligação que exigiu mais voto do que em outra. Em outra você era eleito com 8 mil, 9 mil votos, eu tive praticamente 11 mil votos e não fui eleito. Então essas distorções nós temos que acabar na política do Brasil. Para finalizar essa parte do financiamento de campanha, agora foi aprovado que o candidato pode ele pagar ele mesmo a sua campanha, bancar a sua campanha. Isso não vai, ao contrário do que o senhor está falando, aquelas pessoas mais ricas vão poder fazer a campanha e aquelas pessoas mais pobres não vão ter condição de fazer. Na verdade é dentro de um limite, né? Não pode ser também ilimitado, porque cada candidatura tem um valor X. O que eu defendo é que a pessoa pode, se a pessoa tem condições de se autofinanciar, ok. Agora teria que diminuir o teto, porque se eu não me engano, o deputado estadual, a campanha custa 1 milhão, o deputado federal 2 milhões, é alguma coisa assim, eu não sei os valores exatos. Eu acredito que não precisa desse volume todo de dinheiro. Eu acredito que poderia ser algo muito mais modesto, você limitar muito mais. Por exemplo, se você eliminar a possibilidade de contratar cabos eleitorais, você já reduz 80% do custo de uma campanha. Como foi a proibição agora de contratar carro de som. Graças a Deus. Porque carro de som, além de ser um inferno, né? Aquela barulheira, aquela música chata, né? Torrando a cabeça de todo mundo o dia inteiro, ainda era um absurdo de caro. Chegava nas eleições, o candidato que não tinha um carro de som era a mesma coisa de ser um candidato fraco. Você ia numa cidade, fulano não tem nenhum carro de som, fulano tem 5 carros de som, um estava forte, outro estava fraco. E aí o custo, sei lá, 5 mil, 10 mil reais cada carro de som desse por mês. Então de onde que saía esse dinheiro? É assim que muitas pessoas que têm boas ideias, bons propósitos, não entram na política, não entravam por causa dessa lógica. Avançou, embora pouco.
nós precisamos de avançar muito mais e nós vamos defender uma reforma política mais radical no Congresso Nacional, caso tenhamos a oportunidade de representar o Estado de Tocantins no Senado Federal. Obrigado ao professor Alan Barbieri, obrigado a você que ficou conosco até agora. Até a próxima.